Vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome, vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida em um dia especial, trocou meu coração por um novo coração, e essa é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus, ao que está assentado no trono, e é o Cordeiro. Seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia, 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 oh aleluia, 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 aleluia. É isso aí. Isso aí. Isso aí, pessoal. Estamos aqui no nosso primeiro podcast. Velhinhos, nem tanto. Estamos aqui para começar essa nossa jornada. Nova fase, né? Queremos que vai ser muito abençoado esses podcasts que vai ser gravado aqui. Não só hoje, como outros que teremos também. Mas queremos contar com você, para que você assista e compartilhe com outras pessoas. Que vai ser muito bom, não só para você, como para as pessoas que estão assistindo também. E para que Deus venha falar no coração delas. Tenho certeza que vai ser um momento de gratidão a Deus, que vai mudar muitas vidas. Amém? Amém. Estamos aqui com o Daniel. Se apresente, Daniel. É isso aí, galera. Estamos de volta aqui, de volta. Nós tivemos um outro podcast aqui, né, com o Omar, né? Mas esse aqui é o nosso, é o primeiro. Velhinhos, nem tantos. Isso aí. Né? E hoje estamos tendo o privilégio, a honra, o prazer, né, de estar aqui conosco o pastor Anésio, né? Acredite, ele já foi da nossa mocidade. Participou nos evangelismos, nos cultos aos sábados, né? Nas atividades ali. Então, assim, para nós é uma honra muito grande ter ele aqui conosco e espero que seja a primeira de muitas. Muito bom. É o Tinho. E o Tinho? Eu já sou conhecido aí, né? Mas sou o Ayrton e queria falar aqui para o nosso convidado, pastor Anésio. Essa música que a gente cantou agora, quanto tempo que a gente não se reúne para cantar junto? Uns 40 anos? Pelo menos isso, né? Aí pegou, né? Vamos fazer jus ao nosso nome, né? É velhinhos, mas nem tanto, né? E vou pedir agora para o nosso convidado, pastor Anésio, que ele se apresente aí para quem ainda não o conhece. Tá bem, muito prazer. Meu nome é Anésio. Não tenho culpa. Nome estranho. Mas é muito bom estar com vocês de novo. Só um detalhe, pessoal. Eles eram da mocidade, eu era dos adolescentes. Tá? Só assim mas é muito bom estar com vocês, gente. É bem isso mesmo. Muito bom. Quantas memórias gostosas tivemos juntos. Verdade. De busca ao Senhor, de sonhos que tivemos. Verdade. Das loucuras que imaginamos, lugares que nós pensamos até em comprar para a igreja, para fazer centro de recuperação. Lembra disso? Você queria ir lá no Chocolatão da Avenida Paulista, daí vocês queriam comprar um castelo que tinha ali, um casarão lá que tinha na Marginal do Tietê. Enfim, são as loucuras nossas de jovens, de parar no meio da rua e começar a pregar. Eu pregava em ônibus, né? Pegava no ônibus e pregava. Praça da República nós pregávamos lá. Rua 24 de Maio, lá em São Paulo, nós pregávamos também.
Então era Pastor coisa Onésio foi gostosa. com a gente em Carandiru também, né? Carandiru. Oh, não posso... Toda vez que eu vejo a torcida do Corinthians, Pavilhão 9, eu lembro dos anos do Carandiru. Nós temos 2 corintianos, 2 palmeirenses, né? Não sei o outro ali, né? Ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito. Mas é legal, Onésio, você está conosco aqui, né? Muito gratificante mesmo. Nos vimos há uns tempos atrás, né? Uhum. E hoje é um prazer revê-lo de novo, matar essa saudade. Sabe que você é um queridão nosso coração, né? É sempre bom a gente estar junto para relembrar essas memórias, né? Essas coisas que passamos juntos anos atrás. Mas eu vou lançar uma primeira pergunta para você, Onésio. Bora. Por que carisma? Eu era um fã da Comunidade da Graça. Comunidade da Graça, eu aprendi muito lá no CPP com Ademar de Campos dirigindo louvor. Eu frequentava lá de segunda-feira, né? Quando tinha. Uma delícia. Lá CPP, né? Centro Professorado Paulista. Pastor Carlos Alberto Bezerra. Tenho amizade com eles até hoje. Inclusive, em janeiro eu estive lá ministrando com eles lá. Gente muito querida. E eu achava o nome mais lindo de igreja que eu já tinha visto. Era a Comunidade da Graça, né? Sim. Graça em inglês é caris, né? Uhum. Então, como não dá para colocar a Comunidade da Graça, então você vai Comunidade de Carisma, né? Mas tem outras razões, sim. A palavra carisma, ela se refere aos dons, né? Os dons do Espírito Santo, que se usa para carismatar, por exemplo, né? É uma variante, né? Que é uma variante da palavra caris, que é graça, né? A graça de Deus. E como essa sempre foi o veio principal que nós anunciamos, que é a graça do nosso Senhor Jesus, então eu achei que o nome casava muito bem. Lembra aquela que a graça... Sim. Música do pastor que me consagrou. Quem é o autor dela é o pastor Walter de Lima Filho, a quem eu sou muito grato. Né? Uma bênção também. Ele e o Edson Rebustini de terem me abençoado no meu ministério. É mais um que talvez a gente chame, né, Ailton? Sim. Já tá no nosso radar. Eu convidei ele para o nosso culto. Uhum. Ele não podia ir, que ele tinha um casamento no dia. Mas o Walter... em breve ele vai estar aqui. Pastor Walter é uma bênção mesmo. Gente boa demais. Gente boa. Sim. Está na comunidade Bron que ele está lá. Acho que lá no Piquiri. Isso. Nós estávamos conversando antes de... Lá fora, né? Tomando lanche. E você citou algo interessante. Como começou a Carisma? Aí você citou aqueles exemplos que eu achei fantástico, de como começou e tal. Conta pra gente, vai. Vamos lá que eu vou tentar resumir. Não, pode ficar à vontade. Fica à vontade, que o tempo né? Eu até vou começar com pergunta, né? Você já se decepcionou com a igreja? Eu já. Rapaz, já. Eu já. Eu me decepcionei com a igreja, eu já estava no pastorado já há alguns anos, eu dirigi um pequeno grupo de irmãos, junto com outros irmãos também, que eram também pastores, éramos em 4 pastores. Aí eu tive uma situação muito decepcionante. Eu respeito esses irmãos até hoje, mas realmente foi muito decepcionante para mim. E eu, assim, na verdade, eu fui colocado para fora do ministério que eu mesmo tinha começado. Né? Então, eu respeito, mas essa foi a experiência lá na época. E aí, eu segui minha carreira, segui minha vida. Eu tinha já, meu filho mais velho tinha nascido. Antes de tudo, eu sou casado com a Magda. Magda é uma mulher maravilhosa, incrível, a quem eu devo muito da minha vida para ela. Eu a conheci lá na Igreja da Comunhão, lá no Walter, né? Foi lá que eu a conheci. E aí tivemos um filho, depois de 3 anos de casados, e nesse tempo foi a época que me despediram ali do ministério. Então, eu que já era pastor desde os meus... Já estava com meus 28, eu sou pastor desde os 19 anos, né? E ali eu, meio decepcionado com a igreja, não me afastei de Deus, mas eu me afastei completamente da igreja e da vida da igreja. Por isso que eu compreendo muito bem quando uma pessoa não se adequa mais à vida comunitária por causa das decepções do passado. E então, eu me lembro que naquela época, já tinha passado 1 ano mais ou menos, naquela época nós estávamos na época da Copa do Mundo, de 94, Sim. E aí o pessoal, tudo desviado de igreja, né? Amizade com a gente, ia lá para casa da minha sogra para assistir os Jogos do Brasil junto. Só moçada, né? Galera, moçada, tudo mais, todo mundo junto lá. E aí teve aquela final, né? Ave Tafarel cheio de graça, lembra disso, né? Rádio, tetra, tal, aquela coisa toda. Acabou, os caras reuniram ao meu redor e falaram assim, né? Falaram... e aí, domingo que vem estamos aí de novo. Eu falei, mas não tem mais jogo? Falaram, não, mas tem pastor. Eu falei, olha, eu não sou pastor mais, né? Tá falando, mas você está desviado de Deus? Eu falei, não. Ele falou, você não sempre fala que de Deus você nunca vai desviar? Eu falei, exato. Porque eu fazia leitura diária, sempre fiz isso na minha vida.
sempre fazia meu tempo de estudo bíblico. Eu não estudo a Bíblia porque eu sou pastor, eu estudo porque eu sou cristão, porque eu preciso alimentar minha alma, né? Eu fazia isso, eu sempre tinha palavra para compartilhar e tudo mais. A domingo que vem a gente se reúne aqui. E juntou uma galera lá, era 35 pessoas, debaixo de um pé de manga, que ficou essa característica da Carisma, né? Que começou debaixo de um pé de manga. E aí vem lá os 35, começaram, o que a gente ia fazer? Eu vou usar uma frase de John Wimber, naquele livro, acho que... Sinais e Prodígios hoje, é citada essa história de John Wimber. John Wimber, ele disse o seguinte: e aquele bando de fariseus esgotados, a única coisa que sabiam fazer era cantar. E foi isso que fizemos. E eu me lembro que eu peguei um violãozinho e comecei com aquela canção: Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus. Né? E a galera começou a cantar, e nós cantamos e cantamos e cantamos. Reparti uma palavra ali com eles e... Bom, e aí vamos estar de novo junto. Mas a gente se via quase todo dia. A comunhão ali era muito forte. E aí outra reunião. Falou, se o dia chover aqui, nós não temos nem para onde ir, porque não cabe esse povo dentro da casa. Aí alguém arrumou uma escolinha para a gente se reunir. E quando nós fomos para a escolinha, que legal, temos um local agora para se reunir. Quando chegamos lá na escolinha, era, na verdade, uma escola infantil. O que eu não sabia é que as cadeirinhas eram de criança. Então, você imagina aquele povo gigante sentado naquela cadeirinha de criança. Não, e o detalhe, né? Alguém me emprestou lembra do velho Tremendão? Né? Para quem não sabe o que é isso, procura no dicionário. Tremendão, umas caixas acústicas antigas que tinha, uma guitarra lá que tinha de alguém, um cabo, um microfone, não tinha esse suporte. Então, nós amarramos num cabo de vassoura, prendemos em 2 carteiras ali, né? E eu estava lá dirigindo e fiz questão de cantar essa canção de novo. Eu me lembro bem disso, da cena, né? Foi a primeira canção que cantamos, tal, e aquela coisa toda. E ali começou a nossa comunidade, dessa maneira. Logo depois, passado algum tempo de reuniões ali, eu falei, gente, vamos nos organizar então, já que nós estamos assim, o grupo começou a crescer, começamos em 35, já era 50 pessoas ali. Eu falei, vamos para um lugar mais central, né? Então, quando nós fomos para um lugar mais central, alugamos um lugar. Eu lembro que na época, antes de ir, né, eu falei, pessoal, já vamos comprar 100 cadeiras. Eu achava que era assim, muita fé, né? Aquela coisa toda. E o pessoal, vamos, tal. Todo mundo deu o que pôde, sabe? Arrumamos lá, alugamos o lugar, reformamos, compramos lá 100 cadeiras. Eu me lembro de um irmão muito querido nosso lá, o Marquinhos, ele pegou, para quem é lá da Carisma, é o Marcos da Diva. Ele pegou um suporte de flor com uma tábua assim em cima para fazer de púlpito. Era o que a gente tinha, gente. Era o que a gente tinha. E aí começaram nossas reuniões lá gente, assim, na primeira reunião já tinha 120 pessoas. Eu achei que era por causa que já não deram. Já não deram. Já ficou gente em pé. Ou ficou em pé. Aí achei que era por causa da inauguração, mas o grupo continuou cheio. E aí vem aquele calorzão, gente até passando mal. Sim. Aí conseguimos alugar um lugar ao lado, né? E ali na Avenida dos Autonomistas, no centro, perto ali do centro de Osasco. E ali virou nosso Ministério Infantil, ficou ali onde a gente se reunia, e fomos para o lugar ao lado para se reunir. Ficamos só mais 3 meses e lotou. Aí eu desfiz lá o contrato com o homem, porque era um contrato pessoal, alugamos um outro lugar, aí duramos mais 1 ano e alugamos um outro, porque assim foi crescendo, aí 2 cultos. Aí fomos para um lugar bem maior, que tinha um nome lindo, Avenida Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu falei, é esse. Ali que foi bom, que abençoou. E aí, finalmente, arrumamos esse lugar onde nós estamos até hoje, né? Então, a Carisma tem 30 anos, né? Fez o ano passado, 30 anos de comunidade. E aí teve esse crescimento. Hoje temos lá 3 cultos bem cheios lá, né? Para receber todo aquele pessoal. Uma coisa interessante, né? Como você tocou uma guitarra ali e tudo, né? Mas como eu te perguntei na hora que nós estávamos tomando lanche, né? Você já tocava piano naquela época da mocidade, tocava violão, tocava gaita, flauta. Ele tocava tudo, ele sabia tudo. E aí, como é que começou você a tocar? Meus pais são fundadores da Igreja Batista do Jardim Cachoeira. E como a gente morava quase ali de frente com a igreja, então que nós éramos assim, era o zelador da igreja, era o pedreiro da igreja, meu pai era o diácono da igreja, não era pastor, meu pai, tá? Multifunção. Multifunção, né? Então a gente cuidava de tudo lá. E tinha um harmônio lá naquela igreja. Para quem não sabe o que é harmônio, é o tataravô do teclado, tá? Você tinha que pedalar, fazer um fole. E como a gente era assim, os zeladores da igreja também, então eu ficava mexendo lá naquele negócio, eu queria aprender.
Bom, eu vou abrir um parênteses aqui, então, para contar, tá? Enfim, eu gostava muito e queria aprender, mas nossa família era muito pobre, não tinha dinheiro para pagar uma escola de piano. Aí apareceu um irmão muito querido, um senhor, que era pastor, inclusive lá da Igreja Batista do Bairro do Limão, um pastor aposentado já do Exército, né? Um homem bonito, assim, sabe, elegante. E o homem falou, vou pagar escola de piano para você. Achei o máximo aquilo, né? Eu fui, estudei piano e tudo mais, que ele pagou minha escola de piano. Eu tinha 5 anos de idade, né? Quando eu comecei a estudar. Poxa. Anos depois é que eu vim descobrir que, na verdade, ele estava afim da minha avó. Minha avó ficou viúva muito cedo. Minha avó ficou viúva cedo e ele está de olho na minha avó. E ficou com a avó? Foi bom. Não ficou. Minha avó não quis saber. A história da minha avó é linda, como ela ficou viúva muito cedo. Uma das coisas que ela falou, não, amor na vida é uma vez só e... Era só aquele que... Mas ela só falou isso para ele depois que terminou o curso, né? Mas assim, eu estudei piano com um tempo, né, num lugar. Depois eu mudei para uma outra escola, com a Dona Claudina, que foi uma querida professora da Igreja Presbiteriana. E assim, eu toco já de muito tempo. Então, aos 8 anos, mais ou menos, eu já era organista daquela igreja. Aí fui mudando, né? Fui ser organista depois também da Igreja Batista de Vila Santa Maria. E depois eu fui para a Batista da Lapa. Um dia que eu fui na Batista da Lapa, eu fui visitar lá a igreja. E quando eu cheguei lá, um irmão muito querido lá, o Tiago, né, que é diácono, agora pastor lá na igreja, né, ele era diácono na época, ele me viu e ele era irmão do Josué, que era lá da Vila Santa Maria, de onde eu era. Ele me viu, não tinha organista no dia, ele foi lá, me pegou, abriu um cantor cristão, falou, toca. Eu lembro que o pastor do Biclava levantou o óculos dele, falou, que é essa criança? Aí... muito legal, muito legal. Foi assim, eu toco desde esse tempo. Mas eu estou totalmente destreinado, viu, gente? Por favor. Deu para ver que hoje você deu para ver que eu estou destreinado, vai. Meu filho hoje é que toca bastante. Eu queria fazer só um comentário, você teve, a igreja que você montou lá em Osasco, não era na Maria Campos? Então, na Maria Campos foi esse primeiro grupo que eu estou falando. Então, eu comecei um trabalho lá em Osasco, na Maria Campos, e foi um trabalho mais de jovens. E como é que eu poderia dizer? Naquele romantismo de unidade da igreja e andar todos juntos, sabe? Nós criamos uma equipe pastoral, que éramos 4 pastores que formávamos um presbitério. E nesses 4 pastores, todos tinham a mesma autoridade, o mesmo poder de voto. Então, tudo que decidimos, só decidimos se estávamos os 4 em acordo. Embora eu que iniciei a obra, quem estava lá, inclusive um dos pastores, tinha até se convertido comigo, entende? Era filho na fé e tudo mais. Mas mais adiante, veja bem, mais adiante, não no começo, nós caímos em algo, eu vou abrir o jogo aqui, nós caímos em algo que eu chamo hoje de discipulismo. É o exagero do discipulado. Eu sou a favor do discipulado. Você precisa cuidar de pessoas, orientar pessoas no caminho do Senhor. Mas, para mim, o discipulado é o quê? É um irmão mais velho ajudando um irmão mais novo a chegar mais perto de Jesus e se parecer com ele. Mas lá não. Lá você dominava a pessoa. Hoje tem muito isso em alguns movimentos de célula, G12 e tantos outros fazem isso hoje em dia. Sim. Sou vacinado contra essas coisas porque eu percebo que é um controle. Então, o discipulador passa a fazer papel do Espírito Santo. Se você vai comprar uma calça, você tem que pedir para o seu discipulador. Entendeu? Pode, então, não pode, né? E eu achei aquilo um absurdo. No início, eu entrei junto. Quando eu acordei, eu falei, estamos errado. E aí eu preparei, eu tenho até hoje essa apostila, eu preparei uma apostila mostrando como nós perdemos uma ação de Deus gostosa entre nós, como nós deveríamos nos arrepender e voltar atrás. Porque a Bíblia, quando ela diz assim, lembra-te de onde caístes e volta à prática das primeiras obras. Não tem atalho. Sim. Você errou o caminho, meu querido, você tem que voltar lá atrás onde você errou. Eu falei, nós temos que nos humilhar diante do povo, dizer que nós estamos errados. Eu achando que os outros pastores iam todos cair de joelho no chão junto comigo, chorar junto e tal. Falaram, não, você perdeu a visão. Eu peguei a alergia dessa palavra visão. Peguei a alergia dela. Não, porque você não tem visão, você perdeu a visão, você saiu da visão. E aí, reuniram os 3 e me tiraram. A minha pergunta foi porque eu trabalhava... Aí que eu começo a contar a história de que eu já não estava mais no pastorado e tudo mais, que eu comecei a contar aqui. Eu pulei essa fase para não expor muito, mas a minha pergunta foi porque eu trabalhava lá perto, eu trabalhava no Jaguaré, que é a divisa de Osasco, então eu conhecia muita gente que trabalhava comigo, era de Osasco. E muita gente vinha falar, já era evangélico, as pessoas sabiam, né? Muita gente vem falar comigo e fala, tem uma igreja muito boa aqui na Maria Campos. Isso. Eu falei, é mesmo? Cujo nome, quando começamos, era Carisma. Então, mas as pessoas falam... Logo mudou para a comunidade evangélica de Osasco, que ficou chamada de CEL.
né? Céu. Que é a comunidade evangélica de Osasco. Mas as pessoas iam falar para mim e falavam assim, é muito boa lá, igreja boa. Eu falei, é mesmo? Quem é o pastor lá? É o pastor Anésio. Eu falei, isso eu conheço. É com esse nome? Vocês conhecem algum outro Anésio? Conhece algum outro Anésio? Não, Anésio é nome de vô. Eu só conheço um. Onésimo da Bíblia. E é Onésimo. É Onésimo. Que nem é a mesma raiz. Nem a mesma raiz do nome. Porque Anésio é um tiozinho, é um vozinho, ou é nome de rua. O cara já morreu. Tem jeito. Eu passo por isso também. Aí, então... legal. Uma coisa que ele estava falando também, você falou que seu pai praticamente fundou a Igreja Batista lá na... Ele era membro fundador, né? Meu pai e minha mãe, né? Membro fundador. Isso. Tanto que depois que meu pai faleceu, eu fiz questão que minha mãe não mudasse, não fosse frequentar a Carisma. Carisma como nós temos hoje lá. Por uma razão. Eu falava sempre assim para ela, eu falei, mãe, lá na Carisma você vai ser a mãe do pastor Anésio. Lá na Igreja Batista, eu é que sou filho da Dona Irene, entendeu? A conhecida lá é você. Eu tive o privilégio, quando a igreja fez 50 anos, o pastor lá, que era o Paulinho, né? O pastor Paulo, me convidou para pregar. Fiquei muito honrado, porque foi a igreja onde eu fui apresentado, né? Diante de Deus, né? Aí você sempre cresceu no lar evangélico mesmo. Sim. Sempre, né? Minha família são batistas, né? Sim. De quarta geração, né? Tem acima de mim, 4 gerações acima de mim, de pessoas que andavam nos caminhos do Senhor, graças a Deus. Aprendi a ler e escrever na Bíblia. Minha avó me ensinou a ler e escrever, antes da escola. Eu entrei na escola só com 7 anos de idade, né? Não tinha pré-primário. Pré-primário era coisa de rico. Pobre não tinha para pré-primário, né? Mas E a igreja, então, nesse caso, era tradicional, né? Sim, igreja batista tradicional. E quando você foi lá para Batista, lá na renovada, não teve aquele choque, não? Não, porque eu já tinha tido uma experiência, né? Eu me lembro que aos 14 anos... Eu trabalho desde os 11. Aos 14 anos, serviço registrado, fui trabalhar no banco, lá na Avenida Paulista. Eu tinha uma paixão pela Bíblia muito grande. Eu gostava muito de ler. Gosto de ler até hoje muito. E eu estava lendo a Bíblia, assim, devorando a Bíblia Sagrada, né? 14 anos de idade. Sim. E eu me lembro, eu estava voltando lá da Paulista, pegando o ônibus para vir para casa. Era uma tarde já, porque eu entrava bem cedinho no trabalho. E à tarde eu já estava indo para casa. E dentro do ônibus lendo, eu estava lendo Atos. E ali em Atos 2, 4, né? Que estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando um som como um vento impetuoso encheu toda a casa onde estavam reunidos e foram vistas, distribuídas entre eles, línguas como que de fogo. E aí vem a frase, e cada um... e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Essa que a tradução de Almeida coloca dessa maneira. Isso. Quando falou isso, e começaram a falar em outras línguas, destravou uma ideia aqui na minha cabeça. Não é? Porque o tempo todo eu acreditava no batismo com o Espírito Santo, na experiência de falar em línguas, dos dons espirituais. Isso por eu estudar a Bíblia. E olha que eu era de uma igreja tradicional, batista tradicional. Né? E aí, então, eu entendi aquilo, eu falei, pera um pouquinho. Eu achava que o Espírito Santo ia me dominar. Eu achava que ia ser uma espécie de possessão do Espírito Santo, sabe? Em que ele vai pegar assim você e fala, né? Uma coisa meio Muppet, assim, né? O Espírito Santo entrar aqui em você e fazer você falar. E eu entendi, não, eles começaram conforme o Espírito lhes concedia o que falar. Eu falei, bom, tem algo aqui dentro de mim. E eu estava dentro do ônibus, né? Aí eu... Aqui não, espera. Esperei, cheguei lá no ponto de ônibus, desci antes de chegar na minha casa, atravessando ali a Avenida Inajá de Souza, ali em frente à Maternidade da Cachoeirinha. Tinha umas árvores ali ainda naquele tempo, que a Avenida Inajá não continuava dali em diante, ela terminava ali. E ali tinha umas árvores e tudo mais, eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, não tem ninguém aqui mesmo. Rapaz, eu tive uma experiência ali com Deus, que foi muito gostosa, só que assim, foi uma coisa maravilhosa. Era um sol quente da tarde, eu trabalhava de paletó e gravata. Eu acho que eu dancei, pulei, fiz tudo. Imagina, um menino de 14 anos de idade sendo batizado com o Espírito Santo, no meio da rua, né? Quando eu cheguei em casa, minha mãe olhou assim para mim e falou, Anésio, o que aconteceu? Eu falei, mãe, você não vai entender, deixa eu orar. E eu corri pro quarto, sabe, fui orar e tudo mais, foi muito gostoso. Aí eu saí de lá, eu fui dar um abraço na minha mãe, e eu falei assim para a mãe, mãe, me perdoa pelo mau filho que eu fui para a senhora.
Eu vou te amar, vou te honrar pro resto da minha vida. Veja bem, na minha cabeça, Malfilho, entenda bem, na minha cabeça, era quando, de vez em quando, eu discutia. Sim. Ou quando... até um pessoal brinca comigo, né? Disse assim, né? Os grandes pecados... Anésio de adolescente. Grande pecado do Anésio foi apertar a campanha do vizinho e sair correndo, sabe? Eu era um menino certinho, cara. É sério, olhando para mim pro passado, eu olho. Eu era certinho, cara. Certinho. Criado pela avó, né? Já viu? Certinho. E aí depois eu fui até o meu pai, que estava ali plantando lá no meu quintal, dei um abraço, beijei o meu pai, né? E falei a mesma coisa para ele, só que eu dei um beijo no meu pai. Meu pai não era de beijo. Sim. Ele travou. Sério, né? Meu pai travou naquilo, né? Mas, assim, foi gostoso ali a minha experiência. Eu mudei dentro de casa. Então, eu sempre falei isso, né? Que primeiro sinal da minha experiência com o Espírito Santo foi mudar o meu comportamento dentro de casa. Uhum. Foi mudar e passar a amar, sabe? Amar pessoas, amar... Eu queria conhecer todo mundo. Sim. Eu não conhecia muito o que era igreja pentecostal. Eu não conhecia muito. Eu me lembro que o nosso grupinho lá da Igreja Batista foi convidado para tocar numa Assembleia de Deus. Foi a primeira vez que eu tinha ido numa igreja pentecostal. Isso, agora eu estou voltando no tempo, tá? Sim. Estou voltando aqui uns 4 anos. Devia ter uns 10 anos de idade, eu deveria ter. Então, eu fui lá e eu me lembro que o irmão chegou assim, logo que eu cheguei lá, né, irmão? Senhor, eu, hã? Senhor, eu não entendi, né? Tá. Aí o meu irmão pegou e me deu um toque, né? Falou, Anésio, o cara falou, paz do Senhor. Eu falei, não entendi. Ele falou, mas fala a paz do Senhor, né? Eu falei, tá bom, tá, né? Que o cara falou, a paz do Senhor. Eu falei, tá, para você também. Né? Ele falou, não, você tem que repetir, a paz do Senhor. Eu falei, tá bom. Aí veio uma irmã, rapaz, paz do Senhor, eu paz da senhora. Era batista, não sabia nada disso. Sim. Então, eu não tinha contato com os pentecostais. Então, quando eu tive essa experiência, eu queria ter contato com os pentecostais. E aí eu me lembro que um dia estava passando um senhor lá na rua, que ele era de uma igreja pentecostal, e eu estava jogando bola. Jogando bola, assim, imagina, de calção, sem camisa, suado, tá, aquela coisa toda. Acabou de jogar bola, deu aquela pausa, né? Acabou, ganhou o jogo, acabou o jogo, dá uma pausa, descansar um pouquinho, beber uma água e vamos voltar a jogar. Eu mantinha uma biblinha minha lá junto do registro de água. Minha casa, assim, era lá embaixo, né? Minha casa, então lá em cima que era a rua, né? E aí eu fui lá, peguei minha biblinha e fui ler, porque eu era, assim, apaixonado pela Bíblia, né? Eu amava ler a Bíblia, né? E nisso vim meu irmão. Ele estava de terno, estava bibliona aqui, né? O cara descendo, e eu tentando, não é? Agora eu já sei cumprimentar, né? Deixa eu falar com o irmão aqui, né? A hora que ele chegou bem perto, a paz, irmão! Ele olhou assim para mim, me mediu de cima a baixo, sem camisa eu tava. Ele assim, é a paz do Senhor que você fala. Meus amigos da rua, tudo assim. Foi essas minhas primeiras experiências com pentecostais que eu tive. Tá? Isso. Então, quando eu fui lá na Igreja Batista da Lapa, lá ainda não era uma igreja renovada, né? Você deve se lembrar disso. Sim. Nós estávamos passando por uma experiência. E eu me lembro que eu nesse tempo, eu estava no meio dos adolescentes lá. Sim. Eu me lembro que acabava o culto, a gente fazia um círculo de oração lá entre nós, e aí que a coisa acontecia. Exato. A gente esperava acabar o culto para o fogo pegar. Exatamente. Ao sábado. Mas foi excelentes experiências que eu tive lá. No tempo que você começou a participar com a gente já via no Anésio algo diferente, né? Falei, esse rapaz vai estourar. Vai longe. Rapaz, é bom ouvir isso de um irmão mais que me conheceu. Esse menino tem futuro. Obrigado, tem menino. futuro, né? Obrigado. Agora, daquele pessoal que lá da manga, do né, pé de manga, do pé de manga, né, que vocês começaram o trabalho junto com eles, né? Sim. Eles estão com você? Muitos continuam? Sim. Ó, tirando, obviamente, gente que já morreu, né? Sim. Porque acidentes, essas coisas, né? Gente que se mudou, a maioria está lá. Tanto que assim, a gente aprendeu, esse aqui é membro fundador da Carisma, esse aqui é membro fundador da Carisma, esse aqui é membro fundador da Carisma. Legal, você vai ter vários lá. O pessoal da Carisma que não sabe quem é, o Rogério, a Dani, o Luciano, a Elisete, estão lá também, que são da liderança lá nossa. Você vai encontrar o Marião com a família dele. E aí, eu vou... Tem um dos nomes e mais nomes, desculpa os que eu não citei aí. Né? Não salve pra turma. Não, porque senão eu vou citar 30 aqui, né? Isso. Legal. Anésio, deixa eu te perguntar uma coisa. Você disse que você montou a igreja, você era o pastor, depois você saiu da igreja, né? Isso, você saiu do pastorado, mas você continua sendo um pastor, né? Teve algum pastor, algum pregador que foi uma referência para você, ou alguns, né?
Foi uma referência para você? Alguns. Eu pego desde lá de trás, obviamente, né? Pastor Davi Clava, a pregação do cara é assim, ele é um Billy Graham. Né? Falei isso na Não tem igual. Eu uso o relógio no pulso direito. Por quê? Porque o pastor Davi Clava usava no pulso direito. Aí uma vez eu perguntei para ele por que ele usava no pulso direito. Ele falou, porque Billy Graham usava no pulso direito. Olha só. Então, aqui, ó, Que coisa. mania de adolescente, você segue alguém, né? Exato. Jorge Miklos Cavalcante Dupont, gostava muito dele, era um pastor da Igreja Batista, de onde eu era antes também, um pastor muito querido, né? O Walter de Lima Filho, não posso negar que foi um impacto muito grande. Que pregador que era aquele homem, né? Sim. Um dos melhores pregadores que eu já vi. Edson Rebustini Fantástico. era pastor, foram os 2 pastores que estavam ali na minha ordenação. Referência. Agora, como os anos passam agora, eu conheci, em 1989, um irmão chamado Jamé Nobre. E esse irmão, muito simples do jeito de ser, mas profundo, uma graça. Ele é um pastor de pastores. Foi ele que realizou meu casamento, em 1990, e é o meu pastor até hoje. Ele é um querido, é um irmão maravilhoso, é um pastor de pastores, e assim, no mundo inteiro o cara tá, né? Ele é daqui de Jundiaí, tudo mais, mas tem dia que eu ligo para ele, onde você tá? Tô na Nigéria, sei lá, tô em Moçambique, tô na Bolívia. Ele vai e assim, não é pastor de elite, né? Pastor, assim, tem um pastor de uma igreja pequena, lá não sei onde, precisando, ele lá, ele tá. Então, eu gosto de gente assim. É claro que a partir daí você tem muitas outras referências, né? Sim. Mas dei como exemplo aqui, né? E você já... A gente sabe que a tua agenda realmente é apertada. Né? Amanhã mesmo, acho que você já comentou com a gente, já tem um compromisso, né? E a gente, graças a Deus, teve, né, o privilégio de ter esse dia livre, separado, né? para você, aqui com a gente, né? Você já pregou fora do Brasil? Olha, por acaso, uma vez só na Austrália, num grupo pequeno, lá do pessoal... não era o pessoal ligado a Hillsong, mas era até o grupo caseiro ali, era as mães a mãe e o pai da Darlene Check, né? Estavam nesse grupo, né? E era uma reunião numa casa, né? De uma irmã que me recebeu lá, de um casal que me recebeu lá. Eu fui, na verdade, estava hospedado lá na casa deles para ir na conferência da Hillsong lá de Sydney. E aí me falaram para pregar ali para eles, né? Que eu tô lembrando é essa só, tá? Não, uma vez também, mas aí foi mais uma entrevista, né? Uma pregação meio entrevista, né? Numa rádio lá na Finlândia, né? Mas não, mas foi assim, também eu fui apoio ao Jamé, eu estava junto com o Jamé, não é? Porque qualquer viagem assim que eu tinha feito junto com ele, né? Apenas segurando a mala, né? Sim. Aprendendo com o irmão, ele que era o principal ali, pregador, né? Mas eu sou muito local, eu não sou muito conhecido, não. Eu sou de Osasco, filho. Sou bastante de Osasco. A propósito, contar uma coisa aqui de Osasco que é interessante isso. Eu já estava na Igreja Batista da Lapa, quando a gente tinha um peso de oração muito forte, né? Você lembra que muita gente ali, a gente orava junto, o Niltinho, o Beth, essa turma toda, né? Sim. A gente orava bastante. E a gente costumava orar no meio do mato, aquela coisa toda, né? E eu gostava de ir no Pico do Jaraguá. Gostava de ir lá. E eu subi o pico e tudo mais, e um dia eu resolvi fazer uma vigília sozinho lá. E eu fui no Pico do Jaraguá, subi até lá, esperei dar o final de tarde, antes de baixar o sol, subi, porque eu queria ficar sozinho lá em cima, né? Para que nenhum guarda mandasse embora, né? Eu esperei escurecer e eu subi, né? Fiquei lá em cima. Eu varei a noite orando lá, sozinho. Depois das antenas ali, da última antena, que é da Globo, né? Aquela maior. Sim. Se desce mais um pouco, hoje não dá mais, eu já fui lá. Tem um cercado lá agora, né? Mas eu caminhei mais um pouco, fiquei lá no morro, né? Falei, aqui que eu vou orar. Fiquei a noite inteira lá. Só que naquele tempo, entenda bem, gente, eu estou falando de um adolescente, 16 anos de idade, não é? Dentro desse movimento de experiências com o Espírito Santo, essas coisas todas. Então, eu entendia que eu tinha que orar pela minha igreja. Minha função era intercessor, vou orar. Então, eu estava orando na direção da Lapa, né? Orar lá da direção da Lapa, estendendo, sabe? Né? Tem que ficar com a mão levantada e orando, a mão cansa, você põe no joelho, pô, a noite inteira. Eu estou falando uma coisa que eu fui, quando escureceu, eu vi até o outro dia amanhecer. E ora, e cansa, não tinha mais assunto para orar, e você ora em línguas, aquela coisa toda, né? E orando lá em direção da Lapa. Só que assim, o que aconteceu foi que de noite, né? Com o tempo que esfria, aquilo que se forma neblina, na verdade é a nuvem que condensou e desceu ali, é nuvem. Nevoeiro ali, né? É nuvem.
E ali não estava vendo mais nada. Eu não sabia nem onde eu estava, né? Ali. Eu estava até tomando cuidado para não cair ali, né? Porque ali, ali é um lugar mais estreito ali, vocês sabem como é que é ali. Mas fiquei na minha, tudo mais, orei ali, tal. Quando chegou pela manhã, que começou o raiar do sol, foi, aliás, muito lindo, lembro dessa imagem até hoje, porque parece que você está num avião, que você está acima das nuvens e o sol nascendo. Aí esquenta, a nuvem sobe, parece que você está dentro de uma cachoeira. Essa era a sensação. Aquela coisa linda, e eu assim, orando. Quando eu olho, falei, epa, a Lapa é para lá. Eu passei a noite inteira orando por esse lugar aqui. Vou ter que passar outra noite. E a Lapa é para lá. Aí eu fiquei pensando nisso, tal, mas assim, sem entender. Acabou, eu estava cansado, já ia subir, ir embora para casa. Eu encontrei um pessoal da Globo lá em cima que ia entrar. Eu falei, escuta, que lugar que é aquele ali, hein? O cara falou, não, é Osasco. Olha que ele falou, Osasco. Naquela hora, bateu no meu coração assim, vou ser pastor em Osasco. Mas naquela hora, eu entendi, eu vou ser pastor em Osasco. E fiquei com isso no coração, contei para meus amigos, quem estava perto de mim sabia disso, falava para as pessoas. E eu me lembro, lá quando eu tinha 19 anos de idade já, que eu já estava lá na igreja do Walter, lá na igreja da Comunhão, hoje eles chamam de IBEC, lá, a Igreja Bíblica e Evangélica da Comunhão, né? Acho tão bonito, Igreja da Comunhão, Igreja da Comunhão. E o Walter me chamou e falou que Deus falou com ele para ser pastor. Eu quase caí duro aquele dia, porque eu admirava. Eu era assim, gente, eu era assim, era Deus Pai, Filho, Espírito Santo e meu pastor, entendeu? Era assim, amava, admirava demais. E aí, quando ele me falou isso, eu aceitei, amei, tudo mais. Eu falei, mas eu vou ser pastor em Osasco. Ele falou, tudo bem, quando for, a gente abençoa, você vai e tudo mais. Então, o tempo todo eu sabia que meu lugar era Osasco. Inclusive, quando eu estava pastor lá em Osasco, naquela época de Maria Campos, chegou um pastor norte-americano uma vez e me ofereceu para ser pastor de uma igreja, de uma ala de igreja de latinos e brasileiros lá nos Estados Unidos. Eu era solteiro, né? Tinha tudo para ir, né? Estava livre. E aí eu disse, não, porque eu estou dentro da vontade de Deus. Minha vontade de Deus para mim é aqui, nesse lugar, né? Então, é importante a gente... Tem essa convicção no teu coração. A convicção, tem até hoje. Por isso que eu disse que eu tenho até hoje. Então, eu não almejo pregar em outro lugar, ir para outros países. Eu não almejo, não quero. Não quero. Eu estou onde Deus me chamou. Exatamente. Eu já sou um missionário, saí da Cachoeirinha para ir para Osasco, entendeu? Eu já sou, obedeci a Deus. O Anésio, desde quando era adolescente na Lapa, já até falava inglês também, né? Exatamente. Então, já bem, falava. Era um menino prodígio. Tocava, falava inglês, flutuava. Aprendi decorando letra de música. Pode falar que eu decorava música de Queen e Beatles ou não? Pode, não é pecado, não? Era o que tinha, não tinha música evangélica. A gente também, né? Depois surgiu o Amy Grant e tudo mais. Aí eu tinha algumas pra cantar. Nossa, é muito legal. E você, quando estava lembrando aqueles passados que é assim, a nossa criação, a sua criação, a nossa, do Daniel, junto com a Ailton. Meu pai, quando era da Igreja Batista Lapa, tem um cara bem tradicional, né? Bem fechadão e tal. E quando a Lapa começou a renovar, ele ficou, né? E você sabe o que aconteceu depois. Sim. O negócio todo lá, né? Eu lembro do culto na praça. Isso, na praça. Isso, culto na praça. Aquela divisão. Esse eu toquei. Esse eu toquei violão. Porque eu peguei o violão do pastor Davi e eu falei, vamos lá. E a bateria do carro que usaram para os alto-falantes era do meu carro. Eu lembro que você tocou violão, acho que eu cantei também. Assim. Vocês que cantavam, eu não cantava, não. Mas naquele tempo que você já era aquele jovem dinâmico, assim, não, né? Você até falou assim, que os seus pecados é tocar campainha, sei o quê. No nosso caso, acho que era assim também, né? A gente não tinha, né? Não tinha, era a nossa alegria. A gente achava que era um pecado grave, né? Porque a nossa mente era assim, pô, toquei a campainha da casa, puxa vida, sei lá, uma coisa assim, tirei uma banana de um pé, entendeu? Pequei e tal, não sei o quê. Mas você... Eu passava em frente, quando pegar carona com alguém, passava em frente, assim, ponto de ônibus lotado, né? Eu pegava assim, abria a janela, União! Um monte de gente cumprimentava e ia embora. Você pecou, hein? Esses são meus pecados. Mas quando você estava naquela evolução na Lapa, tal, não sei o quê, você já imaginava ser pastor? Olha, eu tinha paixão, mas eu achava que não tinha capacidade, né? Eu achava que, assim, quando você olhava um pregador como era Davi Clava, por exemplo, né? Ou como era o meu outro pastor antes da outra igreja batista onde era, Vila Santa Maria, que era o pastor Jorge, os homens eram, assim, eruditos, né?
eruditos, né? E eu falei, eu vou precisar estudar 30 anos. Eu até quando eu tive os 16 anos de idade, que eu entendi que eu ia ser pastor, eu achei que eu iria ser daqui uns 30 anos, mais ou menos. Entendeu? Porque pastor no meu tempo era homem velho. Sim. Não tinha pastor novo. Não existia esse negócio de pastor novo, né? Novo igual a gente, assim, né? Novo igual a gente. Velhinhos então. Não, nós somos novos há mais tempo. É isso aí, né? É isso, legal. mas sim, eu carregava no coração, sabe? Eu carregava no coração. Já tinha o ministério no coração. Sim, assim. sim. Minha bisavó, quando eu tinha 12 anos de idade, antes dela falecer, ela falou você vai ser um homem de Deus da nossa família. Ela me falou isso. E aquilo me marcou, né? Porque naquele tempo eu tocava numa banda de rock. Tá vendo? Mas você pensava em ser uma outra coisa? Detalhe, tá? Eu tocava aqui perto, aqui no Matão. Vai perguntar quem que é o Anésio e quem conhece, né? Não ia conhecer. Aquele ali. Mas você, assim, nunca pensou em ser uma outra coisa? Antes, tipo, você um engenheiro, um médico, nunca viu isso? Aí é que tá o caso. Eu fui trabalhar no banco e o meu nome é Anésio por causa do meu tio, né? Que é Anésio Rodrigues, meu tio, o mesmo nome que eu tenho, né? E meu tio era gerente do Finasa, né? Eu fui trabalhar na sede que é o Mercantil de São Paulo. Não existe mais esse banco. Não existe mais hoje, né? E então a minha referência de prosperidade, de crescimento era meu tio. Sim. Então, naquele tempo, quando você entrava numa empresa, você entrava para seguir carreira. Eu entrei e fui seguir carreira no banco. Entendi? Então, eu imaginava assim, eu vou ter minha profissão, vou seguir carreira no banco, vou ser rico igual meu tio, porque para mim ele era rico, né? E isso me sustenta, eu vou crescer no evangelho, pregar a palavra. E aí, um dia, eu vou estar no ministério, vou ser pastor. Era o que eu imaginava naquele tempo, né? E quanto que foi que deu o start em você falar assim, não vou mais ser bancário. Eu vou seguir... Aí foi outra situação. Eu já estava lá na Igreja da Comunhão com o pastor Walter e aconteceu o seguinte, vou ser rápido aqui porque a história é longa. Eu prestei um concurso para entrar numa empresa que era muito interessante para mim. Naquele tempo eu já falava inglês. Então, tinha uma empresa que era acho que era Star Alliance, alguma coisa assim. Era uma aliança entre... na época tinha VASP, Varig, as americanas eram American Airlines, a United. Ia ter um escritório, meio assim, como se fosse uma empresa para agendar para essas empresas aéreas. E outras empresas aéreas também, que eu não me lembro todas. Acho que a Delta também estava nisso, eu não me lembro. Mas era uma coisa norte-americana que, por ter empresa brasileira, ia ter aqui no Brasil também. Só que você precisaria falar inglês, morar 6 meses no Brasil, 6 meses nos Estados Unidos. E você iria ser assalariado em dólar, ou seja, aqui eu receberia dentro do cruzeiro, na época, não lembro se é cruzeiro novo, o que era na época, mas o valor era estipulado pelo dólar. Então, assim, imagina, era uma coisa maravilhosa. Sim. Só para você ter uma ideia, dava 8 vezes e meio, se eu não me engano, o salário que eu tinha no banco. Era uma grana muito boa. E assim, só que era um concurso. 127 pessoas chegaram na fase final para uma vaga. Sim. Eu ganhei essa vaga. Ganhei essa vaga. Pedi demissão no banco. Né? Na verdade, negociei com eles para me mandar embora, porque eu queria uma graninha ali comigo. Aqui eu não volto mais. Então, me pedi, tá? Eu era bem chegado lá, meu tio gerente e tudo mais. O pessoal facilitou para mim, né? Saí do banco. E aí eu fui lá para fechar, né? Para entregar minhas coisas. Eu lembro, era um escritório perto do aeroporto de Congonhas. Eu estava com a documentação. Quando eu fui chegar lá para a documentação, eu senti Deus falando comigo, cara. Senti claramente Deus falando comigo. Foi eu que te dei. Eu falei, claro, aleluia, eu sei que você me deu. Eu entendi isso. Foi claro. Obrigado. Mas não é o que eu tenho para você. Só isso. Eu entendi isso. Estou dizendo que foi uma voz que eu ouvi, foi um entendimento claro que eu tive. Eu até diria assim, foi uma voz interior. Tá? Eu sabia que era Deus falando comigo. Deus deixou na minha mão assim, você decide. Aí eu falava, se eu tivesse feito aquilo, ele ia me abençoar. Sim. Ele ia me abençoar. Sim. Entendeu? Porque você abençoar ao entrar ou a sair, ou sair, onde eu estiver, ele vai me abençoar. Mas ele tinha um outro plano para mim. Eu entendi, não é isso. Eu cheguei lá para a menina, falei, trouxe seus documentos, parabéns. Ela falou, então, não vou ficar. Falou, você é louco? Eu falei, mais ou menos. E aí eu fui para casa. Agora, e depois para explicar para meu pai. Pois é, isso que eu ia perguntar para você. Você nem assumiu o cargo.
Não, eu nem entrei, nem entreguei. Eu já tinha saído do banco e nem entreguei. Você pediu demissão no tempo Pedi de demissão. Foi desempregado. Fiquei desempregado, é isso mesmo. Aí isso que eu ia perguntar pra você. Você chegou em casa, falou seus em pais casa. ficou, meu Deus, o que... Não, meu pai ficou sem falar comigo. Meu pai ficou sem falar comigo. Falou, se vira. Sim, Não sim. vamos tentar vagabundo, aquela coisa assim. Né? Não, pai, pode deixar. E eu tinha o dinheiro que eu tinha saído do banco, então eu economizei e tudo mais. Nesse tempo, já falava inglês e tudo mais. Eu andava muito com o Osney, era um grande amigo, irmão muito querido. E o Osney era intérprete de Bud Wright, um norte-americano que tinha chegado aqui no Brasil, que montou a igreja Verbo da Vida, né? Naquele tempo era em Guarulhos, e tinha um seminário lá. Eu comecei a fazer lá o seminário e servi também de intérprete auxiliar, né? O Osney era o intérprete principal, eu era um intérprete auxiliar ali. E aí o Bud, uma vez, falou para morar com ele, né? Lá na casa dele, para ajudá-lo no dia a dia, a fazer feira, ir no mercado, tudo mais. E ele foi em casa, pediu para os meus pais liberaram, o que me ajudou a crescer muito. E aí eu fui estudar, né? O Bud era uma enciclopédia. Sim. Né? Ele tinha, assim, um conhecimento bíblico imenso, ele tinha livros lá maravilhosos, né? Fiz diversos cursos por videocassete naquele tempo, aqueles VHS, né? Diversos cursos eu fiz lá. Então, ali foi uma coisa muito boa para mim. Mas, nesse tempo, eu era membro lá da igreja do pastor Walter. E, assim, com essa influência toda e música... Aí, foi nesse período que o Walter me chamou para ser pastor lá. Mais ou menos uns 2 ou 3 meses depois que eu tinha saído do banco. Sim. E o Walter me chamou. Eu falei, bom, agora eu entendi por que eu saí. Sim. Agora eu entendi por que eu não entrei lá. É para cumprir o ministério. E aí eu fui pelo ministério. Legal. Detalhe, diferença é salário, né? Exato. Ganhava bem no banco, eu já trabalhava no departamento de comércio exterior, né? Por causa do inglês e tudo mais. Ia para um negócio altíssimo para descer para o salário mínimo. Não, mas os irmãos lá eram queridos, eram carinhosos, não tem nada a ver. Não fui por dinheiro mesmo. Não, Nunca sim, foi por claro, dinheiro. com certeza. Foi por paixão mesmo. É isso. A igreja do Pastor Walter nós chegamos a conhecer. Fomos lá algumas vezes. Era maravilhoso. Era muito bom. maravilhoso. Eu tinha um grande Inclusive, saudade na dos época sons. da maratona, a gente convidou ele, né? Ele pregou Na época algumas que eu era vezes presidente da como- mocidade, eu convidei ele para ir pregar. E foi ali que o pessoal teve... Ele quebrou Contato. Como é que ele falou, né? paradigmas, Lembra a gente que ele falou? Ele... Você quer a primeira? Dá essa palhinha que você falou. Você está falando da Batista da Lapa? Batista da Então, Lapa. na Batista da Lapa, o Walter foi pregar 2 vezes e uma vez no acampamento. no acampamento. No acampamento, Eu nós te também falo as 3 convidamos. pregações dele. É. A primeira de todas, você quer ver o que eu falo, né? Ele que quer, a culpa é dele, tá? O Walter já começa assim, aquele jeito dele, né? Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Quem conhece o Walter sabe que ele fala desse jeito, Eu né? lembro, foi a primeira pregação. Eu Eu lembro dessa. a primeira. Foi num lembro sábado disso. de mocidade e tal. Nunca vi de terno, tava de paletó. Aí ele fala, né? Casado com a Fátima e eu tenho um cachorro. Eu não lembro o nome do cachorro. Era um nome que lembrava cachorro, outro nome que lembrava gato, né? Ele falou, eu tenho ele e o Lorival. E aí todo mundo começa a rir. Por quê? Um presidente da mocidade, lá, o auxiliar, o vice-presidente da mocidade. O presidente era você. Acho que o Lorival acho que era vice. Uma coisa assim. Ele era da liderança, ele era do evangelismo. Do evangelismo e do evangelismo. Isso. Era o Lorival, né? E irmão do Enéas. Estava aqui, não sabe, irmão do Enéas. Né? E aí o Walter olha, que todo mundo começou a rir, o Walter olha, né? Era o papagaio. Eu não sabia o que falar, ele falou, só que o meu é verde. Era o papagaio. Uma brincadeira. Mas a igreja inteira riu. Eu lembro desse detalhe, desse episódio. A igreja inteira começou depois a tirar sarro dele. Para quem não sabe a data, nós estamos falando de 1985. Por aí. 84, 1984. Na época, como o Walter falar? É. Foi em 82 que eu era o presidente. 82? 82. Então eu estou errado. Olha como eu estou errado, com toda a convicção. Não, eu ia falar que o Walter ele quebrou muito paradigmas, né? Porque a gente via pastores pregando, ele é sempre aquela coisa séria, Sim. meio engessado, né? E o Walter era mais leve, ele tá pregando alguma coisa bem, bem séria, assim, daqui a pouco ele solta uma piadinha. Ele no rio, ele gargalhava, né? Ele dava aquela Chapa, risada o culto gostosa. era muito- Ele era muito autêntico e com um nível de pregação totalmente diferente, né? Exatamente. Um homem muito bíblico, apaixonado. O que ele mais passava era paixão, né? Várias canções dele, canções gravadas pelos vencedores por Cristo, né? Então, um irmão apaixonado por Deus. É isso. É isso aí. Ok, gente. É isso aí. Estamos encerrando aqui o nosso papo com o pastor Anésio, né? Anésio Rodrigues de Souza, para quem não sabe, né? Mas aguardem. Logo, logo, episódio 2. Não vamos esquecer do endereço da sua igreja. Isso, lá dê o também, seu né, pastor? endereço, Ok. os horários de dos culto. cultos. Vamos lá.
Vamos lá. A Carisma fica em Osasco. Eu recomendo, se você quiser, siga no Instagram. Então, você vai encontrar lá Carisma Oficial, lá no Instagram. Se você quiser fazer uma visita lá na nossa comunidade, se for colocar em Waze ou Google, não coloca o endereço. Coloca Comunidade Carisma. E você vai chegar lá. É porque Osasco tem 2 ruas com o mesmo nome. Que é a Rua São Bento. Tem 2. Então, coloca. É lá em Quitaúna, em Osasco. Tem culto 8h30 da manhã, tem culto às 11 da manhã e tem culto às 18 horas. Todos no domingo. Domingo, 8h30, 11 e 18. Vamos lá. Estou lá nos 3 normalmente. Então, com vocês. Isso aí, pessoal. Até mais. Até o próximo. Deus abençoe vocês.